Amém, queridos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você escolheu estar nesse lugar, né? Para juntos podermos celebrar o Senhor. Sempre nos alegra estarmos reunidos, estarmos juntos, em especial quando recebemos visitantes, né? Quando nos visitam. Então, você que está nos visitando, é um privilégio, uma alegria tê-los conosco. Essa casa é tão sua quanto ela é nossa. Fica à vontade aí. Se quiser colocar o pé em cima da cadeira, pode. Tá? Fica à vontade, queridos. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Já compartilhei ela no culto da manhã. E eu creio, queridos, que a mensagem de Deus para a nossa vida nesse dia, nessa semana, ela tem a ver com a importância de nós nos relacionarmos com o Senhor através das experiências espirituais. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre o título O Renovo das Manifestações Espirituais. O Renovo das Manifestações Espirituais. Nós vamos fazer a leitura, queridos, de um texto em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 10. E daqui dessa passagem eu quero extrair alguns valores para nós compreendermos um pouquinho melhor a importância dos dons espirituais e das manifestações espirituais, aquilo que Deus nos dá, como que se fosse uma ferramenta complementar de uma dádiva do Senhor em nossas vidas, né? Como se algo que possa servir para edificação, consolidação da nossa fé. Eu vou fazer a leitura do texto, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto dessa passagem bíblica, onde o apóstolo Paulo ele escreve assim: É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Pai querido, por esse presente que o Senhor nos dá nesta noite. Obrigado por esta palavra maravilhosa, Paizinho querido. Palavra esta, Deus, da qual nós vamos extrair daqui verdades e valores reveladas pelo Senhor, trazidas pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Pai, nós queremos nos alimentar, ó Deus, espiritualmente, nos fortalecer no Senhor. Pai, que essa palavra possa trazer para nós, Pai querido, edificação e consolidação da nossa fé no Senhor. A fé que o Senhor nos deu de presente. Obrigado, Pai, porque junto com a fé, o Senhor nos deu também ferramentas para podermos, Paizinho querido, servir ao Senhor na sua casa, no seu reino, construir aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Abra-nos o entendimento,
Dá-nos a compreensão, Paizinho querido. Edifica-nos segundo a vontade do Senhor. Querido Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Opera em nós aquilo que lhe aprouver. Nós estamos com o nosso coração aberto e desejoso para recebermos a ministração do Teu amor em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra bíblica, o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, esse capítulo, o início do capítulo 12, ele menciona uma experiência que ele teve com Deus, uma experiência absolutamente espiritual. É interessante, queridos, que ao narrar essa experiência, o apóstolo Paulo ele começa dizendo o seguinte: conheço um homem que há 14 anos, eles conhecem um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele conta uma experiência dele, só que ele não se apresenta como sendo essa pessoa. A impressão que dá é que ele apresenta dois Paulos. O Paulo que conta a história e o Paulo de quem ele está falando. Ele se refere, olha, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado. Esse homem é ele mesmo. E ele explica que ele está fazendo dessa forma, querido, para que ele não se exalte por conta da grandeza das revelações. Ele diz, olha, embora eu até poderia fazer isso, ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas o pensamento principal aqui é que ele está falando dessa experiência espiritual. O propósito de Deus através dessa palavra é nos fazer compreender, queridos, que nós precisamos ter com Deus as nossas experiências espirituais. Porém, elas não podem nos remover da nossa condição de humildade. As experiências espirituais, elas não podem nos elevar na nossa alma. Nós precisamos tê-las sem perder a condição que Deus nos colocou. Quando nós olhamos, por exemplo, Filipenses capítulo 2, que fala a respeito de Jesus, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, não sejam diferentes disso, sejam iguais a Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se, ele diz, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então o apóstolo Paulo está apresentando aqui uma experiência dele, algo, queridos, que o propósito dele é compartilhar a experiência com o objetivo de nos edificar, de edificar a nossa fé, mas que a forma como ele apresenta, ele demonstra um cuidado muito grande ao apresentar essa experiência, sem que ele se exalte, sem que ele se perca no propósito. Porque as experiências espirituais, queridos, elas têm um propósito, é a edificação, tanto nossa, quanto das pessoas que caminham conosco. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu sabia que essa palavra seria a palavra de domingo. Deus já havia posto ela no meu coração. E quando eu parei para meditar nessa palavra, para preparar aqui o esboço, Deus me fez lembrar de uma experiência que eu tive. E eu quero usar essa experiência, queridos, com o mesmo cuidado que o apóstolo Paulo teve. Eu quero usar essa experiência para edificar a sua vida e provocar um pouquinho o seu coração, provocar um pouquinho, instigar a fé do seu coração, até onde Deus pode nos levar. O apóstolo Paulo, ele foi tirado da terra, ele diz assim, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele foi tirado da terra e foi levado ao paraíso. O paraíso, queridos, é o mesmo lugar onde Adão e Eva habitavam, e de onde eles foram tirados. Agora imagina isso, de repente no lugar do apóstolo Paulo, Deus pega você
Você te toma da condição onde você está e te leva para ter uma experiência como essa. E quando ele volta, ele diz assim: olha, eu voltei de lá, mas eu fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis, inefáveis, palavra que não se pode dizer, as quais não é lícito ao homem falar. O que eu vi lá, eu não consigo reproduzir em palavras para vocês. O que o apóstolo Paulo viu? Que experiência é essa? A pergunta é: até onde nós podemos chegar em Deus? Até onde o Senhor pode nos levar através das experiências espirituais? Quero contar um testemunho para vocês. O meu pai faleceu em 95, dia 7 de dezembro de 95. Eu tinha recém começado a trabalhar numa concessionária lá em Blumenau, estava lá uma semana praticamente, e o meu pai já estava doente 4 anos. E ele foi adoecendo, a doença dele foi se agravando, por fim ele estava internado aqui no hospital em Tijucas. Ele foi internado várias vezes, e ali no hospital em Tijucas ele faleceu de madrugada, e eu fui avisado da morte do meu pai, do falecimento do meu pai, 3 horas da tarde. Estava trabalhando, meu irmão me ligou, ele disse: olha, Saulo, o pai faleceu. Nós ficamos sabendo assim, todo mundo em cima da hora, e ficamos aí todo mundo meio perdido aí. Na realidade, assim, para nós, como família, foi a primeira experiência, né, de morte. Então, pegou todo mundo de surpresa. E ele me perguntou, ele falou o seguinte: meu irmão, nós estamos praticamente na hora de sepultá-lo. Tu queres que nós aguardemos que você chegue, ou nós podemos sepultá-lo? Na pergunta dele, ele me deixou as 2 opções. Eu pensei, eu estava em Blumenau, eu tinha que sair da empresa, ir até em casa, depois ir até Tijucas, e eu pensei o seguinte: não, pode sepultar ele. Você tem certeza? Tem certeza, pode sepultar ele. Não fui, não participei do velório do meu pai. A última imagem que eu tenho do meu pai foi uma visita que eu fiz para ele no Hospital Santa Isabel, lá em Blumenau. Ele estava numa salinha de isolamento, sozinho no quarto. E quando eu entrei no quarto, ele estava acamado, doente, e a respiração dele assim, bem ofegante, ele respirava bem ofegante, estava muito doente. E eu lembro, queridos, que da imagem, da cena de quando eu entrei no quarto, um quartinho onde estava só ele, isolamento, né? E aqui nessa lado esquerdo aqui, tinha uma porta que presumidamente era um banheiro. Eu não entrei, mas eu lembro da porta. Eu fiquei um tempo ali com ele, orei com ele. Ele estava inconsciente, né? Estava provavelmente medicado, alguma coisa assim. Essa foi a última imagem do meu pai vivo, que eu tive dele, que eu guardei dele. Passados alguns dias do sepultamento do meu pai, um dos meus irmãos perguntou o seguinte: Saulo, tu tinha alguma coisa contra o pai? Algum problema? Claro que não. O meu pai, queridos, ele foi um pai acima da média. Meu pai foi uma pessoa exemplar. Nunca nos deu mau testemunho. Sempre foi, né, um senhorzinho simples de interior, mas um homem muito honrado, uma pessoa muito zelosa. Nós tínhamos um relacionamento muito bom com ele. O pai nunca, de 13 filhos, queridos, o pai nunca precisou surrar nenhum. A mãe já não dá para falar a mesma coisa, né? Mas o pai nunca precisou surrar nenhum dos filhos. Eu não sei se ele entregava essa incumbência para a mãe, mas eu creio que era o comportamento dele, até porque nós o respeitávamos de uma forma muito legal. Então eu sempre tive um carinho muito grande pelo meu pai. Quando chegou em 2005, 10 anos depois, eu comecei a sentir saudade do meu pai. E eu comecei a acordar, queridos, no meio da noite chorando de saudade do meu pai, 10 anos depois. E eu acordava no meio da noite, aquela falta, aquela ausência do meu pai vinha, e eu ficava ali chorando e acordava no meio da noite, levantava, né, saía às vezes para a sala lá para ficar chorando, e eu orava e eu dizia para Deus: Deus, como que eu vou resolver isso, Senhor? 10 anos depois, se
se por acaso eu for lá no cemitério, e lá no cemitério matar a saudade do meu pai, com o quê? E eu comecei a conversar com Deus e colocar para Deus nessa situação. Senhor, como que eu vou resolver isso, Senhor? Queridos, e eu estava acordando praticamente toda noite, com saudade, com vontade de abraçar o meu pai. Senhor, como que eu vou resolver isso, Deus? Uma das noites, em vez da tristeza, eu tive um sonho com meu pai. Eu sonhei com meu pai. Ele estava deitado naquela mesma caminha do hospital onde eu o visitei, só que ele estava saudável. Ele estava deitado na cama, mas saudável, perfeito, como ele era saudável. Eu entrei no quarto, quando eu vi ele saudável, no sonho, ele olhou para mim e me pediu para que eu buscasse alguma coisa nessa portinha que estava ali, né, no lado que eu não cheguei a abrir, ela nem, quando visitei ele fisicamente, nem no sonho eu entrei lá. Quando ele me pediu, eu disse, filho, pega alguma coisa ali para mim que ele me pediu. Eu disse, pego, pai, mas primeiro, posso te dar um abraço? Eu disse, claro, vem cá. Eu abracei o meu pai, no sonho, queridos, eu aproveitei o sonho. Sabe aquele sonho que parece que não é sonho, parece que é real? Igual o apóstolo Paulo fala aqui, se no corpo não sei se for, algo parecido. Eu abracei ele, queridos, eu dei um abraço no meu pai, eu fiquei ali abraçado com ele, e acordei com aquele abraço, com o meu coração resolvido daquele problema que eu não tinha como resolver. Eu acordei feliz. Eu acordei, a impressão que eu tive, queridos, é que literalmente, de alguma forma, eu tinha dado um abraço no meu pai. A partir dali, nunca mais tive saudade dele, nunca mais acordei no meio da noite. E essa experiência, queridos, ela despertou no meu coração o seguinte pensamento: até onde Deus pode nos levar dentro de uma experiência espiritual? Até onde nós podemos chegar? Aquele que venceu a morte, Jesus, ele subjugou a morte. Ele se entregou à morte. Ele, na cruz, queridos, ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus expirou e morreu. Ele se entregou à morte. Só que a música que nós cantamos, 1 Coríntios 15, 55 em diante, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte tomou Jesus. E ela olha para Jesus e ela diz, eu não posso segurar esse homem. Ele não tem o que eu preciso encontrar nele para segurá-lo. Ele não tem pecado nele. A palavra de Deus, essa mesma palavra de 1 Coríntios 15, ela diz que o aguilhão da morte é o pecado. A morte não encontrou pecado em Jesus, ela teve que devolver a Jesus a vida. Jesus, ele se rendeu à morte e de alguma forma, queridos, de alguma forma ele sabia que ele tornaria vida, porque ele falou isso para os seus discípulos. Ele disse, olha, o Filho de Deus, ele vai ser morto, sepultado, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Sabendo que a morte não poderia segurá-lo. Se ele subjugou a morte, até onde Deus pode nos levar? Até onde Deus pode nos levar? Queridos, as nossas experiências espirituais, elas têm um propósito em si. Em primeiro lugar, edificar a nossa fé. Você faz ideia de como ficou o meu coração depois dessa experiência? Você pode fazer ideia, queridos, como que ficou a minha fé depois de ter experimentado isso em Deus? Depois de Deus ter me levado nessa condição,
Para mim, Deus fez o seguinte: Deus pegou o meu pai, 10 anos morto, e Ele me pegou, e Ele nos proporcionou ter esse encontro. Quando eu comecei a acordar no meio da noite, queridos, com saudade do meu pai, sabe qual era o pensamento que vinha no meu coração? O que eu fiz de errado? Eu devia ter ido no velório do meu pai. Eu pequei. Eu comecei a me condenar, eu comecei a me julgar, porque não tinha ido no velório do meu pai. E aquilo começou a trazer não só uma tristeza, mas um peso muito grande. E daí, queridos, quando eu tive essa experiência, a situação ela se reverteu. Eu percebi que Deus me amava, né? Porque Deus nos ama, amém? Eu pude perceber que o amor de Deus, queridos, ele nos leva a ponto de termos experiências espirituais com Deus extraordinárias, para primeiro edificar a nossa fé e depois podermos, através delas, edificar a fé das outras pessoas. Quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo teve essa experiência aqui, por volta do ano, aproximadamente o ano 40 depois de Cristo. A experiência dele está nos abençoando hoje. A experiência dele, no ano 40 depois de Cristo, está nos abençoando hoje. A sua experiência espiritual pode abençoar muitas pessoas à sua volta, muitas pessoas no seu relacionamento. Agora a questão, queridos, é que muitas vezes nós temos essas experiências espirituais e não as percebemos. Essa experiência que eu tive, eu podia contar ela como um sonho e esquecê-la. Tive um sonho tão bacana essa noite, tive um sonho tão lindo, sonhei com meu pai. Pronto, contar como um sonho. Só que não foi um sonho, foi uma experiência. Agora pensa comigo aí. Quantas experiências Deus já nos deu e nós não conseguimos ver nelas uma forma de edificação nem para nós mesmos, nem para as pessoas à nossa volta. Quantas experiências o Senhor nos tem dado, queridos? Se você começar a prestar atenção, você vai perceber que Deus já te deu várias experiências espirituais e nós recebemos elas como experiências naturais, como sendo coisas naturais. Deixa eu colocar aqui alguns pontos, alguns pensamentos, para nós compreendermos um pouquinho melhor, né, essa passagem bíblica e o propósito de Deus através dela. O versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, falando desse homem, né, que ele coloca, que ele cria essa imagem dele mesmo, né? Ele diz assim, este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Imagina o benefício que essa experiência trouxe para o apóstolo Paulo, para ele se tornar quem ele se tornou. Segundo os estudiosos, queridos, os estudiosos, na Bíblia nós não encontramos essa afirmação. Mas segundo os estudiosos, até porque ele diz assim, conheço um homem que há 14 anos, então aqui o apóstolo Paulo está narrando, quando ele começa a escrever as suas cartas, ele está narrando uma experiência de 14 anos atrás. Nós sabemos pelas escrituras que ele permaneceu 14 anos na região ali da Arábia Saudita, naquela região ali, né, meio dos árabes. Ele teve aquela experiência indo para Damasco, onde, né, o Senhor Jesus se revela a ele com uma luz ali mais brilhante do que o sol. Ele fica 3 dias cego, ele é levado para Damasco. Lá em Damasco, então, se não me falha a memória, né, não lembro se é Cornélio, enfim, alguém é chamado por Deus, vai lá, ora por ele, e ele volta a enxergar.
Os estudiosos dizem que foi nesses 3 dias que ele teve essa experiência com Deus. O começo da caminhada dele com o Senhor. Os primeiros passos. Ele é levado ao paraíso, ele diz. E ele viu no paraíso coisas que ele não consegue descrever. Queridos, imagina o que se tornou a fé desse homem. Se nós o vemos como o vemos, nós só podemos ver o apóstolo Paulo com essas características, porque Deus o permitiu ter com ele experiências espirituais extraordinárias. Agora uma pergunta: essas experiências são exclusivas desses homens ou Deus tem elas para nós também? Ou Deus já preparou uma experiência dessa para mim e para você? E aí nós podemos chegar diante de Deus: Senhor, também quero ir no céu, né? Também quero dar um passeio no paraíso, Deus, quero ver o que tem por lá. O Senhor levou o apóstolo Paulo, não me leva por quê? Sabia, queridos, que nós não oramos o tanto que deveríamos orar? Eu vou usar aqui uma metáfora, né? Um exemplo aqui. Se Deus fosse um cartão de crédito, nós não estamos usando nem 0,5% do saldo desse cartão de crédito. Nem 0,5%. E olha lá, se 0,5% é muito. As nossas orações são orações pequenas. Nós não sabemos até onde nós podemos ir no Senhor. Nós não sabemos. Nós vemos algumas passagens bíblicas. Moisés, ele chega para Deus: Senhor, eu quero ver a tua face, Deus. Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver o Senhor. Não, Moisés, você não pode. Eu posso, e eu quero, e eu vou. O Senhor vai ter que dar um jeito, muda a sua lei, eu quero ver a tua face. Nós vemos algumas experiências bíblicas de pessoas que sabiam que elas podiam experimentar mais de Deus. Deus, eu quero ir mais longe. Deus, eu quero chegar mais pertinho de Ti, Deus. Eu quero tocar no Senhor. Filho, olha, não, eu quero e o Senhor vai ter que dar um jeito aí. As nossas orações precisam ser mais ousadas. E a impressão que eu tenho, queridos, é que Deus está esperando nós pedirmos isso para Ele. Senhor, me leva aí para dar uma passeadinha no céu. Não definitivamente, só para olhar e depois eu volto. Me deixa ver, depois eu volto aqui. O que eu vou dizer para os meus irmãos, eu não sei, mas me deixa dar uma olhadinha nas coisas aí. Quantos estão entendendo, querido, essa palavra? Onde Deus pode nos levar dentro das experiências espirituais? Primeiro pensamento que eu quero colocar aqui: edificados pelas experiências. Edificados pelas experiências. Um dos propósitos, queridos, das experiências espirituais é a nossa edificação. Eu sei que você pensa isso, eu também penso. Deus, eu preciso crescer. Deus, eu não quero ficar na condição que eu estou. Eu não quero parar por aqui, Deus. Eu sei que tem mais coisas para conquistarmos. Eu sei que o Senhor pode nos levar mais longe. Eu quero alcançar mais do Senhor. Eu quero ir mais longe, Deus. Eu sei que isso passa no seu coração, ainda que nós não tenhamos a clara consciência dessa necessidade, mas há no nosso coração um sentimento de que nós podemos e devemos experimentar mais de Deus. Podemos e devemos. Somos edificados pelas experiências espirituais. Diga assim comigo: edificados pelas experiências.
Toda experiência espiritual tem como propósito gerar em nós o amadurecimento necessário a fim de podermos compreender com maior clareza o reino ao qual pertencemos. Eu vou ler aqui 3 passagens do Evangelho de João, para nós podermos compreender um pouquinho isso, tá? Primeiro eu quero ler com vocês João 15, 19. João capítulo 15, esse capítulo 15 aqui, se não me falha a memória, Jesus aqui ainda está na ceia ali com os discípulos, né? O 14 eu sei que ele está, o 15 ele ainda está falando. Ele diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, antes dele, do mundo, vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Queridos, quantas vezes eu e você nos sentimos tristes porque alguém no mundo mostrou para nós que nos odeia. Alguém no mundo nos desprezou, alguém no mundo nos ofendeu, alguém no mundo nos diminuiu, e nós, a pessoa me ofendeu, olha o que ela falou de mim. Jesus disse que nós não somos do mundo, por isso que o mundo nos odeia. Então, queridos, quando alguém fala mal de você, está testificando o que Jesus falou. Glória a Deus, eu não sou desse mundo. É claro que o mundo vai me odiar, queridos. É claro que o mundo vai falar mal de mim. Eu não sou desse mundo, eu pertenço a um outro mundo. Eu pertenço a um reino que Deus preparou. Eu não sou desse mundo. Para que eu tenha as minhas experiências espirituais, eu preciso compreender isso. Puxa, uma pessoa me trapaceou, uma pessoa me passou a perna. Ela é da igreja ou ela é do mundo? Se ela é da igreja, fala com o pastor dela. Se ela é do mundo, ela fez o que lhe é próprio. Aquele crente lá, eu vou trapacear ele. Vou aplicar um golpe naquele crente lá e vai ver comigo. Ai, me trapacearam, me passaram a perna. Tá certo. Ele é do mundo, nós não somos. Pastor, vou ficar no prejuízo? Não sei. Tem recurso, mas alegre-se. É a prova, é o testemunho de que essa pessoa reconhece que você não é, do mundo, você é de um outro ambiente. De um ambiente espiritual diferente. Entendermos a nossa condição espiritual é tão importante quanto escolhermos o que comemos. Entendermos a nossa condição espiritual, ela é tão importante quanto escolhermos o que comemos. Você vai num restaurante, deixa eu dar uma dica para vocês. Abrir um parênteses aqui. Essa semana, eu e a Cris, nós fomos almoçar no restaurante do Beto, da Rose, do Zé, o Zé é o cozinheiro lá. Esse pessoal que está ali, levanta a mão ali, faz o sinalzinho. Aqui na 3700, queridos, pensa numa comida saborosa, pensa numa comida gostosa. Vai lá conferir para ver se não é verdadeiramente, o Zé que é o cozinheiro lá, o Zé que manda na cozinha lá. Pensa numa comida, fechando parênteses, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui agora. Tu vai no restaurante, abre a tampinha lá do buffet, a carne está fedidinha assim, a carne está com cheiro de passada. Você pega aquilo, põe no prato e vai comer? Claro que não. Você vai só, essa carne aí não está boa. Na realidade, você duvida até do resto da comida. Disfarça, faz de conta que nada é nada e vai lá para o restaurante do Beto. Queridos, nós escolhemos o que comemos. Nós não comemos qualquer coisa. Tão importante quanto escolher o que se come é conhecer a condição espiritual em que nos encontramos. Se nós não temos esse discernimento, queridos, nós vivemos uma vida espiritual de forma natural. Eu sou um espírito preso na terra, preso no terreno. Se eu não creio
que Deus pode me dar, permitir que eu tenha experiências espirituais, a ponto dele me tirar. Interessante que o apóstolo Paulo diz assim, olha, é uma experiência tão impressionante, se é no corpo eu não sei, se é fora do corpo eu não sei, Deus sabe, para mim não importa, eu só sei que eu fui no paraíso. Deus me levou no paraíso, eu vi. Queridos, agora imagina se Deus faz isso com você, né? Se Deus te tira dessa condição natural onde nós nos encontramos e nos leva para esse ambiente espiritual e nos permite ver as coisas que depois, quando voltamos, nós não conseguimos nem explicar. Qual o propósito dessa mensagem, queridos? Despertar no seu coração que existe mais para nós experimentarmos em Deus. O nosso Deus é um Deus grandioso, maravilhoso, extraordinário. Tem mais para nós experimentarmos dele. Tem muito mais para nós alcançarmos. Imagina isso. Pensa comigo. Você tem essa experiência, você vai sair daqui hoje à noite, eu estou imaginando aqui, teologia livre. Você sai daqui hoje à noite, você está dormindo, e de repente Deus te leva numa experiência dessa. Você tem uma experiência dessa. Você vai chegar terça-feira no seu grupo familiar, o que você vai falar para eles? Como que vai ser o grupo familiar? Olha, o líder assim, alguém quer compartilhar? Eu quero compartilhar, eu tenho uma coisa para falar. E aí vai falar, olha irmão, o teu tempo já acabou. Não, espera, me dá mais um tempo aí que eu tenho mais coisa para falar, né? E aí o grupo fica todo basicamente em cima todo mundo ouvindo a experiência e sendo edificado. A pessoa foi edificada pela experiência, mas também edificou os demais. Agora imagina isso, você chega no grupo familiar, e aí o líder pergunta, ele vai perguntando, um por um, irmão, quer compartilhar? Todo mundo compartilha. Mas tem um irmão que ele diz assim, não, eu não quero compartilhar nada. Não, irmão, hoje eu não quero compartilhar, hoje eu não vou. Então tá bom. No próximo grupo familiar, na semana seguinte, irmão, quer compartilhar? Não, eu não quero. Mas você já não compartilhou semana passada? Não, mas eu não quero. Sabe o que ele está dizendo, queridos? Eu não quero abençoar os meus irmãos. Eu não quero abençoar, hoje eu não quero abençoar meus irmãos. Mas semana passada você também não falou, semana passada eu também não queria abençoar meus irmãos. Queridos, você é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para poder abençoar a vida daquele que está à sua volta. O seu testemunho é precioso demais, queridos. Tem alguém necessitado de ouvir a experiência que você teve com Deus no decorrer da semana. Edifica-nos. Somos edificados pelas experiências. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, a conversa de Jesus com Nicodemos, o judeu, o líder judaico. Jesus explicando para ele esse ambiente espiritual, ele não consegue compreender, ele tem uma dificuldade de compreender. Jesus fala assim para ele, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos carne ou nós somos Espírito? Se você é Espírito, não importa quanto você pesa na terra, o seu espírito é levinho. Deus pode te levar. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas espirituais, tá, querido? 1 Tessalonicenses, não está no esboçozinho, 1 Tessalonicenses 5, 23.
1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Esse texto, queridos, espírito, alma e corpo, ele está estabelecendo uma ordem de prioridades. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, se nós temos o entendimento de que nós somos seres espirituais, o corpo, imagina isso, né? Você quer ir no mercado, você embarca no seu carro, vai até o mercado, faz as compras, põe as compras no carro, vem em casa, né, despeja as compras. O carro levou você onde você precisava ir. O nosso corpo, queridos, é o automóvel do nosso espírito. É o veículo que conduz o nosso espírito. Se você vai no mercado fazer compras, qual é mais importante, você ou o carro? Você. Na sua formação espírito, alma e corpo, o mais importante é o espírito. O corpo conduz o seu espírito e a alma administra os seus sentimentos. Dá para entender isso? Espiritualmente, Deus diz assim: filho, vem cá, dá só o teu espírito aqui, deixa o teu corpo aí. Para onde eu vou te levar agora, tu não vai precisar do corpo, só do teu espírito, vem cá. Daí o apóstolo Paulo, ele volta impressionado. Deus, que experiência é essa? Você está agora um pouquinho mais interessado pelas coisas espirituais do que você estava no começo da pregação? Sim ou não? Espere um pouquinho, Deus. Esse negócio funciona, é? Até onde Deus levar dentro de uma experiência espiritual. Aliás, até onde Ele pode, não. Até onde Ele quer nos levar. Poder, nós sabemos que Ele pode. Até onde Ele quer nos levar. Quantos améns eu posso ouvir aí? As experiências espirituais precisam ser observadas em seus verdadeiros valores quando as vivemos. Queridos, eu tenho certeza que você já teve com Deus uma experiência espiritual e ignorou a importância dela. Ignorou, não no sentido que você desprezou, mas que você não percebeu o valor que aquilo tinha. O quanto você poderia edificar o seu irmão e você mesmo através daquela experiência. Quão preciosa era ela. É interessante que quando o apóstolo Paulo, nós vemos o livro de Atos, né, onde narra a experiência do apóstolo Paulo, essa experiência quando ele teve esse encontro com Jesus, foi completamente transformado. Saulo, o apóstolo Paulo e Saulo são a mesma pessoa, né? Saulo, ele perseguia os cristãos, ele aprisionava os cristãos, né? A Bíblia diz que ele os arrastava presos a Jerusalém, os conduzia. De repente ele tem um encontro com Jesus, agora ele também se torna cristão. Agora ele também diz: não, eu quero ser um perseguido também. Eu quero me tornar um dos perseguidos. Ele era perseguidor e agora se torna perseguido. E um dos melhores, um dos mais vorazes cristãos da época. Desafiava autoridades. O apóstolo Paulo, ele chegava numa cidade, ele olhava dois lugares: a sinagoga onde ele ia pregar e a cadeia onde ele ia dormir, né? Porque depois de pregar, o pessoal ia pegar ele, ia dar uma surra e ia prender ele. Então, primeiro eu vou pregar, depois eles vão me prender. Porque ele chegava lá no meio dos judeus, enfim, dos religiosos da época, ele chegava lá no meio deles, expunha pela palavra, pelas escrituras, verdades da mesma Bíblia que eles estavam lendo, só que confrontava aquilo, a forma como eles entendiam as escrituras. Aí esse cara para a cadeia. Está tudo certo. Eu já conheço até o pessoal, já vim antes aqui, me apresentei, hoje à noite eu vou dormir aqui.
né? Já sabia o nome do pessoal. Ele sabia disso. Ele escolheu ser isso. As nossas experiências espirituais sempre servirão para a edificação daqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. Olha o que está escrito em João 17, 20. João capítulo 17, versículo 20. Aqui no capítulo 17, queridos, Jesus, ele está orando, não é? Primeiro ele ora por si mesmo, depois ele ora a Deus pelos discípulos. E aí, orando a Deus pelos discípulos, ele diz assim, na sua oração: eu não rogo somente por pelos discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você sabia que nessa oração, Jesus abençoou os discípulos e nos abençoou também? Porque ele disse, eu não oro só por eu não rogo só por mas por todos aqueles que haverão de crer pela sua palavra, haverão de crer em mim. Então, nós não existíamos nessa época, existimos hoje, né? Pela palavra cremos em Jesus, então Jesus nos abençoou através da sua palavra. Agora, quantas pessoas ainda haverão de crer em Jesus depois de nós? Quantas pessoas que Deus vai colocar próximas junto de nós para ouvir o nosso testemunho, para ouvir a palavra dos nossos lábios, da nossa boca, para ouvir a experiência espiritual que você teve e que vai edificar a vida dessa pessoa, vai transformá-la, vai consolidá-la na sua fé. Amém? Segundo pensamento, o versículo 7 de 2 Coríntios 12, a palavra de Deus, voltando lá para 2 Coríntios, né? Ele diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Senhor, queridos, eu não sei o que é, tá? Eu não sei o que é esse, né, como ele diz aqui, né? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele disse: olha, a experiência que eu tive com Deus foi uma experiência tão maravilhosa, e para que eu não me exaltasse, pode deixar o texto ali, o versículo 7, tá, queridos? E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu não sei o que é isso, mas se nós levarmos a palavra ao pé da letra, né? Um enviado, um mensageiro de Satanás, sei lá, alguns dizem que era sogra, alguma coisa assim, né? Eu não creio que seja, né? Enfim. Mas ele tinha um espinho na carne. Ele chamava esse mensageiro de Satanás de espinho na carne. Né? Eu disse: olha, eu carrego comigo um espinho na carne. 3 vezes eu orei ao Senhor: Senhor, tira esse negócio de mim, Deus. Não, não vou tirar. Tira, Deus, por favor, tira. Não, não vou tirar. Tira, Deus, tira esse negócio. Não. A minha graça te basta. Pronto. Não se fala mais nesse assunto. Tá bom. Ele andava com o mensageiro de um lado para o outro, né? Esbofeteando ele. Por quê, queridos? Para que ele não se exaltasse, tamanha a grandeza das revelações. Agora, primeiro é importante que nós tenhamos as nossas experiências espirituais. Tão importante quanto tê-las, é não nos exaltarmos ao tê-las. Porque se nós nos exaltamos, queridos, ela perde o seu propósito. Por isso que o apóstolo Paulo coloca com todo cuidado: conheço um homem, né? Ele apresenta como se fosse uma outra figura e não ele, e depois no desfecho ele acaba entregando o ouro, que é ele mesmo, né? O cuidado dele para não se exaltar. Então, segundo pensamento, a humildade revela o espiritual. A humildade revela o espiritual.
a humildade revela as coisas espirituais. A única forma de nós nos percebermos, nos apercebermos das experiências espirituais que temos com Deus, é reconhecendo a necessidade de nos humilharmos ou de vivermos uma vida humilde, né, diante de Deus. Não nos exaltarmos, não nos ensoberbecermos. Né? O versículo 6, ele diz assim: ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Ele disse: olha, se eu me gloriasse, eu não estaria pecando, porque eu tive experiência, né? É verdadeira. Mas, versículo 6, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele disse: olha, queridos, não pensem de mim mais do que convém. Eu não quero que vocês pensem que por causa dessa experiência eu sou maior ou eu sou diferente do que alguém. Não sou. Ou seja, ele se manifesta, ele se revela, ele se apresenta numa condição de igualdade a todos os que estavam recebendo a mensagem da experiência que ele teve. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso, queridos? Vocês são iguais a mim. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e a gente, né, o Paulo, Pedro, a gente dá uma subida no nível deles. Diz: não, nós somos iguais, somos semelhantes. E se eu tive essa experiência, por que você não pode ter? Só não se exalte por isso, seja humilde. Né? Queridos, eu tenho dito para as pessoas, né, em especial, normalmente mais para a nossa liderança, né, para os líderes, nós subimos aqui de duas formas. Uma nós devemos e a outra não. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da que não devemos. Quando eu subir aqui, para mostrar para a igreja que eu conheço algo, Deus, não estou nesse negócio, estou fora. Faz sozinho aí. Agora, quando eu subo aqui, queridos, com o propósito de abençoar a igreja através da palavra de Deus, dizem: filho, eu estou nesse negócio, pode contar comigo, eu vou abençoar a vida de cada um deles. Cada vez que nós subimos aqui, queridos, nós temos que ter esse cuidado. Eu estou subindo para fazer com que a palavra de Deus se transforme em bênção na vida dos meus irmãos. Eu quero que eles voltem para casa abençoados pela palavra de Deus. Eu quero, o desejo do meu coração, queridos, é que você vá para casa diferente da forma como você chegou aqui. Puxa, que palavra maravilhosa, essa palavra entrou no meu coração, a minha vida vai mudar, eu vou ser outra pessoa, a partir de hoje eu não vou ser mais o mesmo, não vou falar mais as mesmas coisas, não vou viver mais da mesma forma, eu preciso ser diferente. Eu quero que você saia daqui nessa noite, queridos, sabe, eu quero que você incomode Deus. Eu quero que as suas orações a partir de hoje, Deus, e agora, como é que eu vou fazer com esse cara para trazer ele aqui para mostrar o paraíso para ele? Ele quer mesmo, O cara está insistindo comigo. Deus, eu quero ter a minha experiência com o Senhor, porque eu quero ser edificado e eu também quero edificar as pessoas à minha volta. A humildade revela o espiritual. Diga assim comigo: a humildade revela as coisas espirituais. Deus nunca nos permitirá viver as experiências espirituais se não for para servirmos como testemunho aos que ainda não creem no Senhor, Aqueles que haverão de crer. Ele diz assim: a fim de que não me exaltasse, lá no versículo 7. Muitas experiências ainda não foram vividas, nós ainda não vivemos essas experiências, porque não estamos preparados para vivê-las. Então Deus, Ele está nos preparando. A soberba, ela fecha a porta do reino espiritual e derruba os altivos. Queridos,
é necessário ter muito cuidado para nós não nos... Não é? A palavra de Deus, ela diz assim, né? Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé. É importante nós entendermos isso, queridos. A nossa humildade nos mantém em pé. Amém? A nossa humildade. E eu, queridos, eu quero falar algo aqui, né? Quero abrir meu coração, né? Queridos, eu louvo a Deus, nós temos o culto da quinta-feira aqui, né? Queridos, cada palavra preciosa que nós temos recebido aqui na quinta-feira, né? Os irmãos que têm vindo aqui, nós percebemos, queridos, que os irmãos sobem aqui entendendo isso, com essa compreensão no coração, a importância de caminharmos em humildade, né? Aquilo que somos determinará o que experimentaremos em Deus. Como eu me vejo? Como eu me vejo? A forma como eu me vejo determina o que eu vou experimentar de Deus. Se eu me exalto, a palavra de Deus, ela diz assim, outra passagem bíblica, aquele que se exaltar será humilhado por Deus. Aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Queridos, não é melhor ser exaltado por Deus? Não é melhor deixar Deus nos exaltar do que nós mesmos buscarmos a nossa própria exaltação? Deus está muito mais interessado naquilo que podemos nos tornar do que aquilo que nós somos hoje. Nós não somos o plano completo de Deus, o que somos hoje. O que você é hoje, é só um desenho daquilo que Deus vai fazer de você. É um pequeno projeto do que Ele está construindo, do que Ele está realizando na sua vida. Porque Deus vai tornar você alguém muito melhor do que aquilo que você é hoje, queridos, em nome de Jesus. Prepare-se para se tornar o que Deus quer que você seja. Olhe para o seu futuro e veja-se movendo no sobrenatural de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para alguns, essa pergunta vai ser mais simples, agora para outros talvez ela seja um pouquinho mais complicada. Deixa eu fazer essa pergunta. Você já se imaginou compartilhando a palavra de Deus aqui nesse púlpito? Ou talvez nem nesse púlpito, talvez num lugar muito maior que esse. Não, pastor, isso não é para mim. Será que não é? Será que não é? Será que não é o que Deus tem para a sua vida? Porque anos atrás eu pensava que não era o que Deus tinha para a minha vida e Ele me trouxe para cá. Tem gente que vai dormir hoje com a pulga atrás da orelha, né? Ai, ai, ai. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa vitória está condicionada ao amadurecimento espiritual através das experiências que vivemos. Para nós encerrarmos aqui o terceiro ponto, queridos. Terceiro ponto. O versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz assim, falando de Deus, a experiência, do que Deus falou para ele, quando ele ora e pede para Deus tirar ali o espinho na carne, aí ele diz, Deus, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o terceiro pensamento. As fraquezas não são inúteis. As nossas fraquezas não são inúteis. Nós queremos nos separar, Nós olhamos aquilo que nós somos fortes, nós priorizamos, mas as nossas fraquezas
nós desprezamos. Nós muitas vezes até nós ignoramos elas. Nós nem consideramos a existência das nossas fraquezas. Quando nós lembramos de uma área que nós somos fracos, nós passamos rapidamente para outro pensamento. Puxa, isso aqui eu sou fraco, sou meio... Pensar em outra coisa, não quero pensar nisso. As fraquezas não são inúteis. Diga assim comigo, as nossas fraquezas não são inúteis. Olha o que Deus diz. Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A parte que nós nos consideramos fracos, queridos, a nossa fraqueza é a base para Deus operar as suas manifestações em nossas vidas. Quando nós nos consideramos assim mais aptos, Deus diz assim, então tá, então faz do teu jeito. Agora quando é, Senhor, eu não sou capaz disso, Deus. Eu sou incapaz de fazer isso. Então tá, deixa que eu vou complementar a sua incapacidade. E daí de repente nós começamos a realizar coisas que da nossa própria força nós não faríamos. Agora Deus nos capacita, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá entendimento e nós começamos a ter experiências. Em diversas passagens bíblicas vemos os fracos alcançando as suas vitórias sobre aqueles que se achavam fortes. Davi, ele chega lá, vai levar uma marmitinha lá para os seus irmãos, entrega para um, para outro, toma uma bronca do mais velho, né? O que tu veio fazer aqui? Ele vem fazer uma pergunta, né? Aí ele olha aquele quadro ali, Golias desafiando o exército de Saul. 16, 17 anos o menino tinha. Segundo o que se sabe, para ir para o exército tinha que ter lá, no mínimo 20 anos. Ele chega lá com 16, 17 anos, ele olha aquela cena, ele vê todo o exército de Saul amedrontado, né, para enfrentar Golias. Ele olha assim, eu vou. Eles não querem ir, eu vou. Aí Saul olha para ele assim, não pode. Esse homem é experimentado na guerra. Você é um jovenzinho. Não, mas eu vou. Eu vou cortar a cabeça desse circunciso filisteu. Hoje mesmo eu tiro a vida dele. Aí ninguém queria ir, Davi foi. Desceu lá o ribeiro, pegou 5 pedrinhas e uma fundinha, um botoque. Quando Golias olhou para Davi chacoalhando aquele bodoquezinho, né? Golias, 3 metros de altura, né? Grandão, dava uns 3 Tiago, né? Uns 3 Tiagão assim. Aí quando Golias vê, né, aquele piazinho girando, Golias faz assim, esse piazinho aí vai me derrubar? Ele diz assim, você vem contra mim, né, com espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Toma. Deu na testa, ele cai de cara no chão. Davi vem correndo, tira a própria espada dele, corta a cabeça do gigante, pega a cabeça dele pelo cabelo assim, né? Aquela cabeçona grandona. Ele passa na frente do exército de Israel. Eles são alinhados em guerra. Ele passa na frente dos soldados, mostrando a cabeça do gigante. E ele vai até o rei Saul. Com aquela cabeça na mão dele, põe em cima da mesa. Não, cadê? Isso a Bíblia não fala. Né? Mas ele vai até a presença do rei Saul com aquela cabeça na mão. Queridos, a Bíblia, ela tem diversas passagens mostrando que é na nossa fraqueza que Deus opera as suas maiores obras. As nossas fraquezas não são inúteis. Nós nos entristecemos por causa das nossas fraquezas. Né? Nós lamentamos, nós murmuramos
lamuriamos, nos diminuímos, né, a ponto de nos sentirmos inúteis. Daí Deus, não, filho, é na tua fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado. Há um propósito na fraqueza, queridos. Deus não nos fez fracos para tripudiar sobre nós. Agora olha para nós encerrarmos, Joel capítulo 3, versículo 10. Joel capítulo 3, o profeta Joel capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Cadê o Gustavinho? Está aí? Não tá? Está lá em cima? Não está, né? Quem que é magrinho aí? Bem magrinho. Tá? É o Luquinha, serve o Luquinha. O Luquinha está meio pesadinho, mas pode ser o Luquinha. Fica em pé, Luquinha. Hã? Luquinha, em casa, olhando na frente do espelho, né? Fazendo assim, né? E aí, quem vê eles assim, o cara não está maluco. Você pensa que você é o quê, Luquinha? Eu sou forte. Não, Luquinha, você é fraco. Mas a palavra diz, diga o fraco, eu sou forte. Se ele disser que ele é forte, a palavra de Deus está dizendo isso, diga o fraco, eu sou forte. Por que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte? Porque ele é forte ou porque ele quer que Deus o veja forte? Quando nós dizemos, queridos, para Deus, Senhor, né, embora eu seja fraco, mas o Senhor me vê forte, o Senhor me vê uma pessoa com força, o Senhor me vê uma pessoa com vigor. Queridos, essa é a nossa condição espiritual. Embora fisicamente nós sejamos fracos, no espírito, Deus nos vê fortes, Deus nos vê vigorosos, Deus nos vê, né, como o Luquinha se imagina na frente do espelho, né, fazendo assim, olha como eu sou forte. Obrigado, Luquinha. Queridos, Deus não nos vê nas nossas fraquezas. Embora nós sejamos fracos, Deus nos vê numa força que nós mesmos não conseguimos nos ver. Existe uma força que Deus colocou dentro de você, querido, chamado Espírito Santo de Deus, que pode te levar aonde você deseja chegar, que pode manifestar na sua vida de uma forma maravilhosa e extraordinária, queridos. Nós precisamos nos ver diferentes do que aquilo que nós somos. Há um poder maravilhoso quando recebemos do Senhor as dádivas celestiais como bênçãos em nossas vidas, para podermos desfrutar das conquistas que são geradas através da força que o Senhor nos dá, através da força que é em nós. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Amém. Pode dar para Jesus um aplauso por causa dela? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Comece a descobrir a força que há, né, naquela parte onde você se sente fraco, queridos. Agora nós vamos ter o nosso momento de ceia. E eu quero ler com você um texto que está em Mateus, capítulo 26, o versículo 26. Mateus, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei, ele, Jesus, não beberá deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do Pai. Depois disso, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras.
Jesus está reunido ali com os seus discípulos, ele toma o pão, partiu, deu graças, entregou para os discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice, deu graças pelo cálice, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos. Queridos, às vezes nós pensamos o seguinte, eu e você, é possível que a gente já tenha pensado isso. Pastor, eu não sou digno de participar desse momento. Eu não posso participar da ceia. Por quê? Porque eu estou em pecado. Queridos, é por causa do pecado que Jesus se entregou como sacrifício na cruz do Calvário. Ele não se entregou na cruz porque nós éramos bonzinhos ou perfeitos. Ele se entregou por causa do nosso pecado. Agora imagina isso. Se ele está falando que isso aqui simboliza o seu corpo e o seu sangue, seria justo nós dizermos para alguém aqui dentro que essa pessoa não pode participar da ceia? Qual critério eu estou usando para dizer que alguém não pode participar? Eu estou me distinguindo das pessoas. Eu estou colocando aquela pessoa em condição de inferioridade e eu estou em superioridade a ela. A Bíblia, né, não ensina isso. O próprio Jesus, ele diz: bebei dele todos. Queridos, quando nós participamos da ceia, por isso que ele diz todos, né? Nós estamos dizendo: Jesus, o teu sacrifício tem valor para mim. Aquilo que o Senhor realizou tem valor para mim. Eu recebo, eu aceito, eu concordo, eu quero participar disso. E Jesus, ele diz assim: e digo-vos que desta hora em diante, ele, Jesus, não beberá do fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Se eu não participo da ceia, se eu não participo dessa ceia, indiretamente eu estou dizendo para Jesus: Senhor, eu não quero participar dessa ceia que o Senhor está preparando aí também. A forma de nós dizermos para Jesus que nós queremos estar lá é participando aqui. Jesus, eu sei que eu não sou digno, e Jesus sabe que nós não somos dignos, mas Ele nos tornou digno. A nossa dignidade, queridos, não vem de nós mesmos. A nossa dignidade vem por causa da obra que Ele realizou. Ele nos tornou dignos. Ele removeu de nós o pecado, Ele removeu de nós a condenação. Ele nos fez dignos. Eu quero orar aqui pelos elementos, né? E depois os irmãos estarão indo até você, levar ali, né, um cálicezinho de suco, um pedacinho de pão, você vai receber. Segura um pouquinho ali, nós vamos ter esse momento juntos, tá? Vamos colocar em pé, por gentileza, queridos. Vamos orar agradecendo aqui os elementos, depois nós vamos ter juntos esse momento de comunhão na presença do Senhor. Aleluia. Pai, obrigado, Pai querido, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Obrigado porque somente através do sacrifício nós podemos entrar na presença do Senhor, chegar diante do Senhor, ó Deus, podemos participar da ceia do Senhor, desse momento, Deus. Pai, obrigado porque a ceia, ela demonstra que nós concordamos, que nós desejamos estar com o Senhor, no dia em que novamente, Deus, estaremos contigo, participando deste momento maravilhoso, assentados com o Senhor à mesa. Ó Deus, aquele dia será para nós o começo da eternidade, Deus. Será o começo daquilo que viveremos eternamente. Não será um fim, será o começo de todas as coisas. Por isso, Pai, nós demonstramos nesta noite, quando participamos da ceia,
Nós queremos estar com o Senhor naquele dia, assentados àquela mesa. Uma mesa que já está posta, já está preparada, apenas aguardando o dia, o grande dia do Senhor. Quando estaremos para sempre na Tua presença. Não dependeremos mais da condição que temos hoje, porque estaremos diante do Senhor, numa condição definitiva, na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós abençoamos esses alimentos, Pai, esses elementos. Nós os abençoamos e participamos com alegria dessa ceia. Os irmãos podem ir até o encontro de vocês, pegue ali, né, um cálicezinho, um pedacinho do pão, e vamos ter juntos esse momento, né? Vamos aguardar até que todos recebam um pedacinho. Pode tocar. Não, nós vamos falar. Eu falo o que nós vamos fazer. Vai levar, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até o dia que nós teremos com o Senhor esse encontro maravilhoso. Queridos, em obediência ao Senhor, eu e você sabemos, né? Não há poder no pão. É um elemento comum, o pão que nós comemos no nosso dia a dia. Mas há um significado maravilhoso aqui. Ele diz: isso é o meu corpo. Por quê? Porque para que esse pão pudesse existir, o trigo foi moído, esmagado. Jesus, ele sofreu, ele foi, né, esmagado no seu físico, até todo o sangue dele ser vertido, para que nós pudéssemos partilhar desse momento e ter a vida que temos nele. Você pode comer do pão nessa hora. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você pode tomar do cálice nessa hora. Amém. Obrigado. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que abre, Senhor, o nosso entendimento, amplia, ó Deus, a nossa compreensão e a necessidade que temos, Paizinho querido, de conhecermos mais do Senhor, de experimentarmos mais do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma que nós não conseguimos compreender, de uma forma que vai muito além, ó Deus, da nossa compreensão natural. Eleva-nos no nosso espírito, Pai. Abra-nos a compreensão. Faze-nos perceber os propósitos do Senhor a nosso respeito.
Que essa seja uma semana, ó Deus, de experiências espirituais extraordinárias para a nossa própria edificação e para a edificação daqueles que estão à nossa volta, Pai. Permita-nos crescer, permita-nos conhecer o Senhor, ó Deus. Pai querido, eu declaro nesta hora, Paizinho querido, eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, que essa semana será uma semana extraordinária, Pai querido, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que alguns dentre nós, essa semana, serão desafiados, Paizinho querido, a colocar em prática aquilo que receberam hoje, Pai. Deus, eu declaro que o Senhor vai propiciar aos meus irmãos experiências espirituais como eles nunca tiveram antes, Pai, de uma forma maravilhosa e extraordinária. Pai, alguns deles serão desafiados, Paizinho querido, a impor as suas mãos e orar por enfermos. E eu declaro, como diz a tua palavra, eles serão curados em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Paizinho querido, eu declaro que alguns dos nossos irmãos, Pai, ao final dessa semana, estarão compartilhando, Paizinho querido, experiências espirituais extraordinárias, Pai, como nunca tiveram antes. Pai, para a edificação da tua igreja, para a edificação das pessoas à nossa volta, Pai. Eu declaro, Pai, a partir de hoje, um novo tempo em nossas vidas, Pai. Um novo tempo na vida de cada um de nós. Deus, vivermos experiências como nunca vivemos antes, Pai. Como nunca vivemos antes. Eu declaro isso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém.